Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando hoje a primeira lição deste segundo trimestre de 2017. Neste trimestre nós vamos estudar nas revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. Então veja bem, está falando aí da figura do purificador. É aquele ourives, né? Aquele que pega ali, então, o ouro bruto, está sujo, e ele pega ali um maçarico de fogo e vai esquentando aquele ouro, né? Malaquias fala como prata. Então ele vai esquentando ali, e aquilo ali vai queimando as impurezas, vai tirando. E aí, se você perguntar assim para o purificador, como é que você sabe quando é que está pronto? Ele diz, olha, esse fogo eu tenho que segurar aqui e botando fogo. Se colocar fogo demais, pode estragar o material. E se eu colocar de menos, o material vai ficar sujo. Ele diz, mas como é que você vai saber então que está pronto? Quando é que vai ficar pronto? Como é que você sabe? Aí ele diz, olha, eu sei que está pronto quando eu vejo a minha imagem refletida lá, naquela peça de ouro ou de prata. Aí eu sei que está pronto. Assim também, Deus faz conosco. Ele coloca no fogo, ele coloca na prova, na provação, e aquilo ali vai fazendo com que nós sejamos transformados de glória em glória à sua imagem. Nós vamos ficando mais parecidos com Deus, vamos ficando mais parecidos com Jesus, à medida que nós vamos passando pelas provas, vamos passando pelas dificuldades, pelas tribulações, né? Então nós vamos aí de grau em grau, nós vamos melhorando, vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Vamos ficando mais parecidos com Ele. Então a imagem e semelhança que o primeiro Adão tinha foi perdida devido ao pecado. Agora veio então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que sermos parecidos com Ele. Não a imagem, que nós quando falamos imagem, você logo vê, pensa, né, uma imagem de escultura, ou na nossa figura humana, né, física. Não, mas aqui imagem e semelhança como Deus nos fez, né, assim que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós voltamos à imagem e semelhança com Deus, somos filhos de Deus. O filho se parece com o pai. Pode ver que quando a criança nasce, o pai chega lá, bate na carinha da criança e diz, é a cara do pai. Então o filho tem que parecer com o pai. Então se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para a velha natureza do pecado que herdamos lá de Adão, estávamos parecidos com Adão. Veja que Adão, a Bíblia diz que era a imagem e semelhança de Deus, mas quando nasce o filho de Adão, o Sete, a Bíblia diz que o filho de Adão era a imagem e semelhança de Adão, não era a imagem e semelhança de Deus, porque Adão já tinha perdido a imagem e semelhança com Deus. Tinha perdido o quê? O que fazia com que Adão fosse a imagem e semelhança de Deus? Era o Espírito Santo. Deus havia já assoprado sobre ali o Adão e ele recebeu o Espírito Santo. Ele vinha ali conversando com Deus todos os dias, mas quando ele pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança com Deus. Então quando o seu filho nasce, o filho era para parecer com Deus, mas o filho se parece com Adão, porque Adão está vivendo agora em pecado, e a semente do pecado passa para seu filho. Assim nós, quando nascemos aqui na terra, nascemos parecidos com Adão. Foi passando o pecado de pai para filho, nós perdemos a imagem e semelhança com Deus. Não nos parecemos com Deus. Mas para parecermos com Deus, o que é preciso fazer? É preciso então morrer em nós essa imagem e semelhança com Adão, essa imagem pecaminosa.
Por isso que Jesus disse, então, é necessário nascer de novo. Se nós nascemos a primeira vez aqui na terra, à imagem e semelhança de Adão, não nos parecemos com Deus, então nós precisamos morrer e nascer de novo. Agora nascer da palavra de Deus, não mais do pecado, mas agora nós vamos ser o quê? Parecidos com Jesus. Nós somos gerados por Jesus. Se a semente de trigo cair da terra não morrer, ficará só, mas se morrer, gera muitos frutos. Então olha só, Jesus morreu por nós, então gerou filhos para Deus. Nós temos que nos parecer com Jesus, e para parecermos com Jesus, nós precisamos então nascer de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia nós morremos e nascemos de novo. Agora nós recebemos o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Olha aí, Jesus pregava o Evangelho, e nós também. Jesus era usado tremendamente pelo Espírito Santo, em sinais, prodígios, maravilhas, os milagres maravilhosos. E nós também. Nós somos parecidos com Jesus. Jesus sofreu, e nós também. Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. E nós damos a vida para que as pessoas sejam salvas. Veja bem, nós temos que nos parecer com Jesus. Tem gente aí se parecendo com tanta coisa, com tantas pessoas, né? Você pega aí um pastor, um pregador, né? Cheio de dinheiro, de riquezas e mais riquezas. Aí você fala, não, eu vou parecer com o meu pastor. Não, você tem que se parecido com Jesus. Nós somos cristãos. Veja lá, Paulo, no final da sua vida, ele diz, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se tornou tão parecido com Jesus, que ele diz, olha, minha vida que eu vivo agora, eu não vivo mais do jeito que eu quero, não penso mais do jeito que eu quero, não falo mais do jeito que eu quero, não faço as coisas do jeito que eu quero. Agora tudo, quem está no controle é Jesus. Eu me entreguei totalmente a Ele e eu fui ficando cada dia mais parecido com Ele. Então agora Ele assumiu o controle total da minha vida. E nós vamos ver o quê? Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aí que os cristãos, os primeiros cristãos, se tornaram tão parecidos com Jesus que eles começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? As pessoas dizem, olha, esse pessoal aí parece, eles falam sobre um Jesus aí, mas eles se parecem com esse Jesus. Quanto mais eles pregam sobre esse Jesus, mais eles também fazem e falam do jeito que esse Jesus falava e fazia. Então eles são parecidos com Jesus. Então Jesus Cristo, então vamos chamá-los de cristãos, porque eles são parecidos com Cristo. Será que hoje nós podemos dizer que nós somos parecidos com Cristo? Então veja só, nós estamos perdendo essa imagem e semelhança. Nós temos que acordar para isso. Jesus não acumulou riquezas. Veja só, Jesus pregava o Evangelho por toda parte e Jesus era tremendamente usado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Será que nós estamos parecidos com Jesus? Jesus condenava o pecado. Jesus condenava a religiosidade. Essa religiosidade que faz com que as pessoas queiram merecer a salvação, queiram merecer as coisas de Deus. E nós temos que saber que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós só precisamos acreditar no que Jesus já fez. Não precisamos fazer nada para sermos salvos. E nós temos que saber que tudo que recebemos de Deus vem de Deus, pela sua graça, não é merecimento nosso. Nós só temos que sair pregando o Evangelho, é a nossa função, todos nós. Não interessa o que você sabe fazer, se você sabe cantar, se sabe pregar, se você sabe evangelizar, se você sabe visitar, se você tem uma empresa, ou se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você tem cultura ou não. Sua função é ganhar almas para Deus. Você vai usar
tudo que você pode, tudo que você tem para ganhar almas para Deus. É a nossa função aqui. Então Jesus deu a sua vida por isso, para salvar as pessoas. Então nós vamos ver exemplos como Paulo, como Pedro, né, como João, deram as suas vidas para que as pessoas fossem salvas. Essa é a nossa função aqui na Terra. E nós temos aí vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram caráter, um caráter moldado por Deus, que é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, pessoas que se entregaram a Deus para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, eles ficaram parecidos com Deus devido às suas atitudes, devido às suas vidas entregues a Deus. Mesmo que para isso eles tiveram que morrer, foram perseguidos, né? Então, custa alguma coisa? Claro que custa. Custa a nossa vida. Se nós entregarmos a vida para Ele, Ele vai nos usar de tal maneira que vai custar a nossa vida. Nós vamos ser como uma vela que vai se gastando. Paulo diz, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Olha aí. Então nós vamos nos gastando, né? Nós vamos nos dando, nossa vida vai ser entregue para que as pessoas sejam salvas. O que diz a Bíblia? Se Ele deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos outros? Então a nossa função é essa aqui mesmo. Então nós vamos pegar lá o cadinho, né? Que é aquele que vai queimando ali o ouro para purificá-lo. Então o cadinho aí é a palavra de Deus. É esse fogo aí que vai limpando. Então nós vamos lendo, vamos escutando a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos purificando, vai nos limpando, né? Jesus disse, olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que limpa. Então Deus vai falando conosco e isso vai nos moldando, vai aí queimando, né? Vai purificando, vai ensinando o caminho, vai nos conduzindo, né? Então Deus vem com a sua palavra poderosa e nós vamos então sendo moldados, ali como o purificador aí, né, vai queimando ali, né, o ourives, e ali vai moldando uma peça, né? Ele pega uma peça bruta e tal, mas vai moldando até fazer uma peça bonita. Então ele pode fazer lá um bracelete com um relógio, né? Pode fazer tantas coisas bonitas a partir de uma peça bruta e feia, cheia de defeitos e sujeira. Mas ele vai purificando até moldar. Assim a palavra de Deus vai batendo em nós e vai nos mudando, nos moldando. Para quê? Porque quer que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Então devemos nos tornar parecidos com Cristo. Então, lá no fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Então era uma qualidade que vinha porque o Espírito Santo nos dava. Agora aqui nós vamos estudar o caráter cristão, que é aqui nós temos que nos esforçar para ficarmos parecidos com Cristo. Agora a atitude é nossa, não é mais uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Agora nós é que vamos nos esforçar para ficarmos mais parecidos com Cristo. Então nós vamos ter uma luta constante contra o pecado. Vamos ser perseguidos, muitas vezes até pelos próprios irmãos dentro da igreja, mas nós vamos fazer de tudo para continuar unido, perdoando, né? Fazendo de tudo, porque essa união é importante para o reino de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos amar os nossos inimigos, vamos amar todos aqueles que vão nos perseguir, sabendo que a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. É claro que não vai ter jeito. Quem quer viver no pecado, quem quer viver nas trevas, odeia a luz, odeia quem quer viver na luz. Então, quanto mais você vai ter comunhão com Deus, é evidente que aqueles que não querem Deus, aqueles que querem viver de qualquer maneira, não vão gostar disso. Mas nós temos que lutar, nos esforçar para que nós possamos viver em comunidade, porque é assim que ensina a palavra de Deus. Nós temos que congregar numa igreja, mesmo que seja difícil.